programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Legal ter você novamente no programa Porta de Hangar. Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se, dá aquele like, divide a programação que, por exemplo, hoje vai ser maravilhosa. Vamos falar um pouco mais de rádio, vamos falar um pouco mais de locução, que a gente gosta do assunto. E esses dois caras que estão aqui comigo adoram, porque eles têm o programa Balanga o Beiço. Bem-vindo, meu amigo Joaquim, meu amigo Bruno, ao Porta de Hangar. Bom dia, Beca. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Porta de Hangar. É uma satisfação muito grande estar aqui com você nessa manhã para a gente falar um pouquinho a respeito do programa e falar também a respeito do socorro, a respeito das nossas atividades, a respeito do rádio, a respeito do efeito da comunicação na empresa e tudo mais. Legal. Brunão, bem-vindo. Ricardo Beccari, grande prazer estar aqui dividindo esse espaço aí contigo. É uma honra, meu amigo. O Bruno é vamos dizer, o segundo âncora do programa Balanga o Beiço, é isso? Isso aí, tem que ter uma dupla, né? Tem que ter uma dupla. Tem que ter um contraste. O principal, há 28 anos que você está no programa, né? Não, eu estou há 25 anos no rádio. 25 anos no rádio. Eu comecei em 1994. Não é pouca coisa, não. É um período bom, né, Beca? É um período que deu para aprender muita coisa, deu para informar muita coisa, deu para levar bastante processo. Foi legal. Chegou a cartinha. Chegou a cartinha de processo lá? Várias vezes. Mas como é que é? O pessoal processa por quê? Processa principalmente no período político, onde os ânimos estão extremamente alterados, né? E as pessoas, o ego é muito forte. Então você tecer qualquer tipo de comentário quando a pessoa está falando a respeito quando a pessoa está disputando um cargo, principalmente um cargo eletivo, então é muito ruim. Qualquer coisa que você fala no rádio, e virou aquele hábito, né? Eu quero a cópia do programa, quero o CD do programa. Eu já não dou mais CD para ninguém. Agora, o cara quer, ele escuta o rádio, ou depois ele entra com alguma coisa judicial para ele pegar e conseguir pegar, porque a gente não fornece mais na rádio isso daí, se não for via judicial para ninguém. Mas foi muito problema. Problemas ridículos até aconteceram, sabe? De você citar o nome de uma pessoa e de repente essa pessoa se sentir ofendida. Porque você citou o nome? Não, porque você citou o nome não, porque uma atitude que ela mesma tomou. Uma das características do programa Balanga o Beiço é o que é? A autenticidade, né? Você ligar, e eu acredito que é o único programa no mundo que o telefone entra direto no ar. Não tem conversa. Não tem conversa. O cara ligou, já põe o telefone no ar e fala aí. Fala aí o que você quer, né? Só que a gente já tem uma tarimba, então a gente já vê quando é a sacanagem, quando a tonalidade, a maneira que o camarada fala o nome dele, você já sabe que é sacanagem. Então eu já tiro do ar imediatamente. Agora, tem determinadas pessoas que ligaram em período político, até foi um caso marcante lá no programa Balanga o Beiço, que a pessoa ligou num programa que o entrevistado do programa era o adversário político o qual ela apoiava, né, da pessoa que ela apoiava, e ela caiu na besteira de falar um outro nome. Né? Mas você sabia que era a pessoa? Eu sabia que era a pessoa. Pela voz? Pela voz, nós desconfiamos que era a pessoa e já fomos direto na lista telefônica, pegamos pelo número da Bina e identificamos que o nome dela era tal, que era a fulana que a gente estava pensando que era. Inclusive essa senhora até já faleceu. E daí ela falou que era Maria de Lourdes.
E não era. E não era. Aí o que era? Nós descobrimos quem era a pessoa. Né? Não vou citar o nome dela aqui, que Não fica tem chato. problema, tá bom. Mas ela falou que era Maria de Lourdes, nós descobrimos que era ela, e o apelido dela na cidade, por ser uma cidade muito pequena, virou Lourdinha do Balanga. Ai, meu amigo. Mas não é culpa sua? Não é culpa minha, mas ela era uma advogada, ela trabalhava no setor jurídico da prefeitura, e o pessoal começou a telefonar muito na prefeitura e perguntar da Lourdinha do Balanga, da Lourdinha do Balanga. Aí um dia ela me chamou lá e falou, ó, ou vai parar esse negócio de Lourdinha do Balanga, ou eu vou entrar com um processo contra você. Aí eu peguei e falei, olha, se a senhora quiser entrar com um processo contra a minha pessoa, tudo bem, mas eu tenho todas as provas que foi a senhora que ligou, né? A Bina tá lá marcada, tá fotografado, tudo, tá, o áudio tá lá, que a senhora, que qualquer pessoa que entenda da voz vai saber que é a voz da senhora. E principalmente você não pôs o apelido nela. Não fui eu que coloquei. Então as pessoas começaram a chamar, e aí foi um tempo aí, ela ficou doente, aí o pessoal ficou meio constrangido também de ligar, e acabou. Então foi uma das coisas que chamou atenção, e outras besteiras, né, que aconteceram de políticos que a gente xingou, ou políticos que tomaram determinadas atitudes. E depois teve políticos que surgiram apelidos, e apelido é um negócio que pega. E se o cara não gostar ainda ainda... é uma coisa difícil de controlar, e depois que pega não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Mas o apelido pega e olha, é o seguinte, bicho. Balango Beiço agora, Brunão. Agora é a sua vez de falar um pouco da rádio. Ele falou que as pessoas ligam lá e coisa e tal, tá. Qual foi a maior saia justa que esse cara ficou e você ficou na... Porque quem mais fala é ele, né? Você entra com as suas opiniões. Mas qual foi a maior saia justa que vocês ficaram? Saia justa? Você lembra do professor, seu Joaquim? Essa do professor, quem colocou eu na saia justa foi ele, né? O professor? Ele, o Bruno. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, e sou formado numa época que a Universidade Federal de Lavras formava nego sacudido, né? Até teve há tempos atrás aí um camarada que quis entrar na Universidade de Lavras com saia. Aí não dá, né? Vestido de saia, o reitor da faculdade pegou e falou, veio a imprensa porque estava fazendo isso, falou, não, aqui nós temos uma universidade que forma profissionais direcionados ao trabalho no setor agropecuário. Então, não vou aceitar nunca, nenhuma fazenda, nenhum produtor rural vai aceitar um camarada de saia, indo trabalhar de saia, e pode colocar isso no ar aí que eu aguento o pau, tá? Aí o que aconteceu? Aí colocou, eu não aceito... Eu tenho uma formação profissional onde eu caio no setor produtivo. Então, o camarada falar para mim de meio ambiente, eu tenho toda a noção de meio ambiente. E se eu perguntar para um trouxa que entrou na linha, falando que ele queria um país melhor, que ele queria não sei o quê, proteção ao índio, que ele não queria incêndio na Amazônia, eu falei para ele que não existia incêndio na Amazônia, né? O camarada pegou e falou, não existe incêndio na Amazônia. Aí começou um papinho meio chato, que ele queria um país melhor, que ele queria... Falei, meu amigo, vamos parar com esse papo furado seu aí, porque de boa intenção o inferno tá cheio. E aí começou, um assunto totalmente fora, um assunto... Eu não vou falar nem de esquerda e nem de direita, porque isso daí pega mal, mas um assunto que ele queria discutir comigo, que era um setor produtivo, dele falar comigo, se ele quiser falar de café eu falo, se ele quiser falar de soja eu falo, se ele quiser falar de milho eu falo, se ele quiser falar de gado eu falo, pastagem, qualquer coisa. Metalurgia, você é um cara que me impressiona. Você tem um currículo cultural muito grande. Você fala qualquer assunto. Não é que eu falo qualquer assunto, Beca. A escola de Lavras me deu uma formação boa e eu sou uma pessoa criada no ABC Paulista, né? E leu, né? Eu fui criado em São Bernardo do Campo, no Rude Ramos. E o meu pai é engenheiro elétrico, meu pai tem 82 anos, até hoje meu pai é responsável pelo edifício Itália aqui em São Paulo. E eu tenho muito, inclusive viajou conosco hoje, e sempre eu tive curiosidade em cima de determinadas coisas. Então eu vivi dentro de um ferro velho que chamava Ferrude. Me formei em engenheiro agrônomo e para se formar em engenheiro agrônomo eu fui vendedor de blusa de lã,
que eu comprava blusas de lã em Monte Sião e levava essas blusas de lã para Lavras para vender. No final das contas, eu trazia de Lavras mel, melado e rapadura, vendia mel, melado e rapadura em Socorro. Toda essa ação do comércio fez com que eu fosse para o lado comercial, que foi onde eu montei a Mogiana Comércio e Máquinas. Trabalhei no Estado, trabalhei na Rede do Brasil, trabalhei no Estado, na CAT, e fui para a Mogiana Comércio e Máquinas e Motores. Quando eu fui para a Mogiana... Que é a sua empresa. Foi a minha empresa, porque eu trabalhei durante 28 anos na Mogiana. O 28 que você conferiu foi os 28 anos que eu trabalhei na Mogiana Comércio e Máquinas e Motores. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma doação da minha empresa, né? Então, quando esse professor ele acha ele um socialista, ele é um socialista que não tem... Ele é um socialista sem capital. Socialista, para ser socialista, tem que ter capital para dividir com os outros. Se ele não tiver capital, se ele não tiver patrimônio, ele não é socialista. Então, eu dei a minha empresa e parti para o setor que eu gosto de trabalhar, que o que é? É o ferro velho. Né? Então eu trabalho hoje com sucatas, eu trabalho com reciclagem de tubos, vigas, cantoneiras. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante, que você lê um livro todo mês? Não, o que aconteceu? Quando eu saí da Mogiana Comércio e Máquinas e Motores, que foi a doação que eu fiz para meu filho e para um funcionário, ex-funcionário, que hoje é sócio, dei meio a meio para cada um. Quando eu saí de lá, eu montei o ferro velho, eu tive tempo, porque eu estava sem tempo. Além de tudo, eu sou produtor rural, tenho café e tenho gado lá em Socorro, em pequena quantidade, mas tenho. E sempre procurei trabalhar dentro da tecnologia, dentro das normas de você ter lucro. E nessa época, o que eu fiz? Quando eu saí, eu comecei a ter tempo de ficar sentado, porque hoje eu não tenho mais e-mail, eu tenho um telefone celular só. E eu no ferro velho, eu tenho uma funcionária e tenho um funcionário. Dentro disso daí eu toco o negócio tranquilo, o faturamento meu pode ser pequeno, que a margem de lucro é grande. A margem de lucro é grande dentro do ferro velho, dentro da sucata. A margem de lucro é boa. E o pequeno faturamento que eu tenho, dá para eu sobreviver sossegado, e eu tive tempo para começar a ler, que era uma coisa que eu não fazia mais, né? Então, devido a eu frequentar muito ferro velho, pego muita demolição em São Paulo, onde essas demolições, os livros vão embora para a sucata, para ser picado. Que legal, cara, que você pega esses livros. Eu pego todos esses livros. Que bacana. Ultimamente eu tive a oportunidade de ler A Página Virada da Vida do Olavo Setúbal, escrito por Inácio de Loyola Brandão. É um livro que eu acho que todo político deveria ler. Porque às vezes você fala de um político, a pessoa fala, esse político não vale nada, isso aí eu não sei o quê. Quando você pergunta da vida dele, ele não sabe. Eu sou contra você criticar uma pessoa... Sem saber. É isso aí. Né? Ou você sabe da pessoa, você não sabe, porra. Escuta, falando de saia, você sabe que de vez em quando o Valdir vem trabalhar de saia, eu não deixo. Valdir, bem-vindo, meu irmão. Sempre aqui na força do programa Porta de Angar. Nós temos um programa no YouTube. Como é que é esse seu programa? Programa chamado Groselhando com Bruno Monteiro é um programa que a gente tem várias linhas. Eles são as entrevista com as estrelas. Grandes nomes, eu tive a honra de receber grandes pessoas lá. Leão Lobo, Carlinhos Aguiar, nosso querido Joaquim, foi um deles. Você também vai futuramente. Tem também os spots da galera que a gente destrincha aí os casos dos adolescentes. São perguntas das mais absurdas que você pode imaginar. O Porta de Angar é o canal da aviação. Levamos boa conversa e informação através do YouTube, Spotify e na nossa página na internet, portadeangar.com.br, onde você encontra notícias do mundo da aviação e a loja virtual Porta de Angar. Entrevistamos profissionais renomados e cobrimos eventos de aviação no Brasil e no exterior, como LXP, Aviatrade, Labasse, Sananfan e NBA. Valorize o seu produto. Traga a sua empresa para o Porta de Angar. Nosso foco é levar boa conversa e informação para profissionais da aviação. Venha para o Porta de Angar, o canal da aviação. Socorro é uma cidade maravilhosa e encantadora. Eu gosto muito de Socorro. Quais são as coisas que você pode citar para a gente de Socorro? O que tem para as pessoas que vão para Socorro conhecer Socorro? Socorro, ela empolga qualquer um eu não sei se é o termo certo que eu vou usar, mas é pela receptividade. Sim.
Então, o que acontece? Socorro é uma cidade de ruas muito curtas, não é curtas, estreitas, devido à colonização italiana. Então, o italiano ele é muito receptivo, ele é muito, apesar de ele ter aquele jeitão explosivo dele, ele é um cara extremamente carinhoso. Então, o que acontece? A colonização socorrense 90% é italiana. Então, o italiano, onde você vai, você chegar no sítio do italiano num domingo à tarde para fazer uma visita para ele, é o maior presente que você pode dar na vida de uma pessoa. Gostoso. Então, você ir numa propriedade... Então, eu acho que o calor humano dentro de Socorro é o fator principal. Suas belas paisagens... Tá no meio da natureza. Tá no lá, meio né, da Joaquim? natureza. Tá no meio da natureza. Água boa, clima bom, é uma cidade tranquila, uma Não tem segurança assalto? boa. Muito pouco, né? Muito Assalto pouco. de fundo de quintal, ladrão de galinha. Você sabe, até o assalto de fundo de quintal, ele é muito pouco, porque é uma cidade que exige muito trabalho, tem muito trabalho, você não tem vagabundo, você não tem favela em Socorro. Eu já vi isso. Eu não tô falando que favelado... Não tem pedinte. Não é que você não tem favela. Às vezes você falar favela, você atinge uma comunidade, né? Você tem os bairros de uma... Você tem um bairro mais humilde. Mas esses bairros humildes são pessoas que trabalham no centro, no comércio e tal. Então você tem uma cidade que trabalha muito. E aonde você trabalha muito, você tem pouco vagabundo. Quando você gera dinheiro, você gera riquezas. Então isso é um negócio muito interessante, porque Socorro tem uma segurança muito boa, são pouquíssimos assaltos. Quando, é lógico, não está livre de acontecer. Mas a segurança, o visual da cidade, os casarões antigos, as ruas estreitas, o rio, que é o Rio do Peixe, que corta a cidade. Né? O nome da minha empresa, que é Mogiana Comércio e Máquinas e Motores, ela foi idealizada em cima de uma estrada de ferro, onde o fim da linha era Socorro. Então Socorro é uma das poucas cidades que ainda tem aquele redondel. O que é o redondel? Tem o redondel lá, que legal. Ele não tem o redondel mais, né? Ela não tem. Mas ela tem a Praça Redonda, onde a máquina, a Maria Fumaça, vinha de Campinas. Que girava, né? Ela girava para fazer o retorno. Então, Socorro legal. Era popularmente conhecido como fim de linha. Fim de linha. Ô Bruno, quais são as principais atividades econômicas de Socorro? Eu acho que o turismo, né? Existe uma indústria, existe um agro muito forte, a agricultura familiar é muito forte lá, mas as indústrias estão crescendo. Turismo, principalmente, é uma cidade que é o oposto de São Paulo, a menos de 2 horas aí de São Paulo. Tem um fenômeno que várias pessoas saem daqui da capital, estão cansadas aqui da correria, vão morar lá no interior. No interior. Aqui a gente fala de aviação, né? E Socorro inaugurou agora há pouco tempo o aeroporto, né? Reinaugurou. O que vocês podem falar do aeroporto? Eu vejo o aeroporto como um ponto de aquecimento da economia, não só de Socorro, mas de toda a região. Por que eu vejo isso daí? Hoje nós temos a cidade de Boituva, que é uma cidade que a grande característica de Boituva, o que é? É o esporte aéreo. Não sei se eu posso falar esporte aéreo. É o balonismo, é o paraquedismo, é o esporte aéreo. Então, eu acho muito interessante isso, porque você desenvolveu o esporte. Antigamente o pessoal fazia em Socorro camping. No antigo hotel não, num ponto que tinha de camping em Socorro, que era o camping Abel de Bove. Então, Beca, o que acontece? O turismo, quando veio ao aeroporto, ele qualificou um pouco o turismo. Porque você põe pessoas que vêm para dentro da cidade para realmente colocar vem para fazer um investimento, vem para gastar, vem para consumir e tudo mais. Há um tempo atrás, a cidade de Bueno Brandão, que é vizinha de Socorro, que é uma cidade dotada de maravilhas, o que aconteceu? A cidade fazia o encontro dos jipeiros. Então vinha tudo que era jipeiro de Willis, gaiola, aquela ruaça na cidade e tudo mais. O prefeito de lá fez o encontro do Land Rover. Então ele qualificou um pouco o turismo e melhorou muito as condições desde da maneira das pessoas chegarem até a cidade. Então o aeroporto, na minha opinião, uma coisa assim de
de uma condição de muito crescimento para a cidade, crescimento do esporte aventura, crescimento da tecnologia em aviação, crescimento do incentivo a determinadas pessoas participarem da mecânica da aviação, que eu conheci determinados mecânicos aviadores e mecânicos do mesmo jeito. Eu sei de uma história muito legal que daqui a pouco você vai contar. E esses caras são pessoas que eles com uma pequena coisa, eles atingem um objetivo muito grande. Por quê? A aviação é uma paixão, e é uma paixão que ela envolve muitos componentes, ela envolve muito estudo, então ela obriga o camarada a desenvolver. A obrigação, o aeroporto, é o desenvolvimento em potencial. Agora, eu quero saber do seu o seguinte, você deve conhecer as figuras de socorro, porque assim, cidade do interior sempre tem uma figurinha carimbada, né? Nós temos o nosso amigo Sérgio Ló, que eu adoro, o Sérgio Franco, que é uma figura carimbada, um poeta, um cara inteligentíssimo, já veio aqui no Porto de Angar e vai voltar para falar, inclusive, Bruno, do campo de aviação. A gente vai falar com ele novamente para ver o que eu queria saber de vocês é assim, qual a figurinha carimbada e se você puder contar uma história para mim na aviação. Na aviação tem uma figura em Socorro que não tem como, é o ícone da aviação em Socorro, é o precursor, um dos precursores do aeroporto, que chama-se Ariovaldo Gomes. Aliás, o nome dele o apelido comercial dele, Aerovaldo. Aerovaldo. Então, Ari é uma figura fantástica, um cara que a vida inteira foi um grande incentivador. Hoje tem até uma fábrica de ultraleve. Ele tem uma fábrica de ultraleve em Socorro, trabalha diuturnamente dentro daquela oficina bagunçada dele, sempre de bermuda e chinelo de dedo e sem camisa, um óculos de aviador, e é uma figura assim, não tem quem não conheça o Ari em Socorro. Fantástico. Tem alguma história que você possa contar dele? A história que quando eu era menino, eu estava até nesse camp que eu falei para vocês, que era o saudoso Abel de Bove, e ele soltava aqueles aviãozinhos de cabo. E um dia ele soltou um aviãozinho, o aviãozinho arrebentou, aeromodelo. Arrebentou no chão lá, ele ficou tão puto da vida, me deu o motor, né? Você fez um aeromodelo com certeza. Eu não fiz o aeromodelo porque eu não consegui fazer funcionar aquela desgraça nunca. Eu fiz todas as misturas com éter, óleo de rícino e gasolina azul. Tentei fazer funcionar de todo jeito, não consegui fazer funcionar, mas isso daí foi uma coisa que me deu uma noção muito básica quando eu falei para você da importância do aeroporto no que diz respeito ao ensino, ao Senai. Eu acho que o aeroporto, definição do aeroporto para a cidade de Socorro, Senai, uma escola onde o cara vai pegar determinadas coisas e despertar o interesse para ele, porque o sonho de voar, o sonho de ver uma máquina daquela tão perfeita quanto é um avião, isso daí tá na cabeça de cada menino. Tá no DNA. Tá no DNA. Com certeza. Então, se o cara pegar e colocar esse negócio, vamos lá, vamos fazer? Faz. Faz. E eu peguei o motor que o Ariovaldo me deu, fui brigando, até que eu fui mexer com máquinas e motores. Ah, que legal. Mas você me contou uma história, uma vez, de um cara, eu não sei se é o Ariovaldo, que foi voar num avião amarelinho. Como é que é essa história? Esse é o Ariovaldo. É o Ariovaldo. No aeroporto, uma das primeiras vezes que eu fui visitar o aeroporto de Socorro, ainda todo inacabado, aquele rolo. E o Ari estava com um avião amarelo. Beca, eu posso falar aqui? Pode. O trinco do avião... O trinco do vitrô do avião era um trinco de banheiro. Ave Maria. É, um trinco de banheiro. Aí o Ari, de bermuda, chinelos, foi lá na frente, contato. E o filho dele na pilotagem. Contato, bateu na hélice, a hélice não pegou, o motor não pegou. Contato, bateu, não pegou. Ele encheu a mão de gasolina, foi no carburador do avião, jogou, contato, bateu, a hélice pegou, montaram tudo dentro do avião e saíram voando lá. Tal pai, tal filho. Falei, olha, não, e tem um dos filhos dele é comandante hoje de uma grande empresa aérea aí, no seu nome, mas é um aviador é um aviador piloto comercial, né, que fala, é isso? Piloto comercial de alto escalão.
Agora, o Ari é parada. O Ari não tem medo de voar. Figura. E falou pra mim, existe esportes pra homens. Voar é homem corajoso. Ah, que legal. Ô, Brunão, vamos voltar na rádio um pouco. Você é um cara que é apaixonado por rádio, gosta muito da rádio. Para quem quiser, por exemplo, começar na profissão de locutor, o que tem que fazer? Olha, Beca, a primeira coisa, a pessoa, lógico, tem que se preparar, de preferência faça um curso. Só que é o seguinte, não comece na rádio querendo aparecer. Acho que quando a gente fala de rádio, a gente fala de conexão com as pessoas. Escute o ouvinte. Deixe que o ouvinte vai fazer o seu programa e o negócio vai fluir. Eu estava ouvindo um programa de vocês e eu gosto muito de ouvir, que eu dou muita risada com o Joaquim, com você. E aí ligou o ouvinte para reclamar do prefeito e não sei o que, tá. Aí o Joaquim falou, pô, mas o negócio que vocês estavam sorteando um frango assado do Frango Mais. Exatamente. Aí o Jacan falou, então, olha, o negócio que você falou é tão importante que nem o frango eu vou te dar. Rapaz, a mulher ficou tão murcha, hein, Jacan? Você sente a tristeza e você sente como é importante o rádio, de você mexer com o emocional das pessoas com uma simples coisa. E com a imaginação também, né, cara? Impressionante. Eu vi a cara da pessoa, sabia? Quando você falou e quando ela... Mas aí depois no ar você já consertou, brincou com ela. Não, você vai receber também, vamos sortear e tudo mais. É diferente, né, Beca? Porque a televisão tem uma coisa de contemplação da imagem. O rádio, você tá lá, você é o companheiro da pessoa que tá te ouvindo. Então... a gente tem que se conectar, né? Vamos lá, vocês dois. O Joaquim, ele veio da rádio mais antiga, 25 anos, sem internet, coisa e tal. Você é um cara mais novo. É moderninho. Que é moderninho. Que você tem que idade? Tenho 25 anos. É o tempo que ele tem de rádio. Como é que você vê essa transposição da rádio normal do Joaquim para a rádio de hoje com internet? Você acha que mudou muita coisa? Olha, Beca, eu acho que a pegada tá em todos os lugares. Hoje o negócio é multicanal. Não importa se a pessoa tá te ouvindo, tá te assistindo, se ela tá sintonizada ou no rádio ou na internet. Importante é a mensagem tá sendo passada. Entendi. Eu acho que eu entrei com essa pegada de colocar o nosso programa em todos os canais e estamos seguindo. Mas você acha, Joaquim, que a rádio sentiu isso ou não? A rádio sentiu e isso gera um ciúme muito grande, porque eu sendo um dos radialistas mais antigos que tem, nem falar o radialista mais antigo, mas eu sou um dos mais antigos que estão lá na rádio. Isso aí gerou um certo ciúme. Por quê? Porque o Bruno começou a trabalhar comigo dentro da emissora, começou a trabalhar, a fazer a produção do programa, e eu acredito no trabalho da juventude. Porque a vida para mim, como eu contei para você, que eu comecei nisso, montei uma empresa, da empresa eu dei a empresa, montei para outra e vou partir para outros projetos, enquanto eu tiver gás para trabalhar vou partir, eu acho que a vida é uma maratona. Então tem sempre que você passar a tocha. Quando eu passei essa tocha para o Bruno, o programa de 140, 150 visualizações que eu tinha no Facebook, numa época de determinadas pessoas que estavam dentro da rádio, que não tinha assim uma vontade. Uma vontade, o problema das pessoas é se acharem, né? Quando eu comecei, um dos primeiros, segundo, uma sequência de programas que o Bruno começou a fazer junto, fazer a técnica do som, fazer como é que fala, a propagação desse programa através do YouTube, né? YouTube, nas redes sociais. Nas redes sociais, nós chegamos a ter 6 mil visualizações. Pois é. De 140 nós pulamos para 6 mil. Que legal isso, né? Então eu peguei e falei, realmente está na hora de eu pegar e ir passando essa bola pro Bruno tocar, eu vou fazendo a locução e ele vai fazer. Tanto é que nós estamos hoje já com novos projetos dentro da parte de locução, da formação de rádio. Nós estamos com um projeto, depois que nós vimos aqui o seu estúdio, vimos a maneira que você trabalha, um negócio tão bacana, a maneira com que você se relaciona até com as pessoas no centro de São Paulo, tudo isso daí nós levamos para o Socorro de Experiência. Aqui São Paulo é uma cidade difícil de viver. São Paulo não é uma cidade difícil de viver de jeito nenhum. Você tem que ser alegre, você tem que ser comunicativo. Lógico. Você tem que alegrar todo mundo que está do seu lado. Joaquim, você que é um cara mais experiente, o que você tem de uma palavra para dar para as pessoas, para a molecada que está começando hoje? Vai.
Só isso. Só? Vai. Vai em frente. Vai em frente. Com honestidade e com muito trabalho. Ô, Beca, a honestidade, eu acho que ela tem que estar presente, mas todo mundo tem uma hora ou outra que dá a sua falha aí, né? Mas a falha faz parte. De vez em quando você deu uma falhada, não é por isso que você vai ser uma pessoa desonesta. Mas eu acredito que tem um projeto, todo mundo gosta de alguma coisa. Não é possível uma pessoa que não gosta de nada, né? Se ela gosta de alguma coisa, vai e faz. Agora, quando você pega uma pessoa, não, eu tô sobrecarregado. Se o cara falar para mim que ele está sobrecarregado, eu já tiro fora do meu convívio. Porque eu acho que ninguém fica sobrecarregado. Não, é só querer trabalhar, meu amigo. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha com 25 anos. E dá atenção para todo mundo, né? Dou atenção e cutuco. E jogo o taco fora da zona de conforto. Tiro da zona de conforto. É isso aí que eu faço. Então, eu falo pro jovem, vai. O mundo está de boca aberta. Socorro, uma cidade. O Bruno fala do turismo. Socorro tem N atividades econômicas. O que você quiser fazer, você faz. Legal. Pessoal, recomendo. Socorro daqui de São Paulo, dá mais ou menos 145 quilômetros. É uma cidade fantástica, muito gostoso de passear, de passar o final de semana, vários hotéis, bons restaurantes, muito legal, um povo acolhedor. Eu gosto muito de Socorro. Eu sou um puxa-saco de Socorro. Meu amigo Joaquim, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Porto de Angar. Fiquei muito agradecido de vocês voltarem. Brunão, você sabe que eu vou pra lá, pra Socorro, pra falar no rádio de novo, né? Espero você na Entrevista com as Estrelas, Becão. Tá convidadíssima aqui, dar uma entrevista pra gente. Ô, Brunão, eu quero fazer o seguinte aqui. Eu quero fazer uma simulação de como é que vocês fazem lá na Rádio Socorro o programa Balango Beiço. Tamo no ar! Bom dia, Socorro, bom dia a toda a região. Estamos começando nessa maravilhosa manhã de domingo o Balanga Beiço. Programa que vai ao ar todos os domingos pela manhã, mandando aquele bom dia e fazendo aquela brigaiada com toda a nossa população. Obrigado por vocês virem aqui no Porto de Angar, é um prazer, uma honra estar a bordo aqui, vocês têm a bordo aqui, e eu vou lá em Socorro, na rádio, falar, encher um pouco o saco lá no Balango Beiço. Valeu, pessoal, muito obrigado por participar desse programa. Já falei, se inscreve no canal se você não está inscrito, divide essa conversa bacana com esses dois caras legais. Até a próxima, obrigado!